Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? Nós estamos aqui mais um sábado juntos, agora dessa vez um pouquinho mais cedo do que as edições anteriores, e nós estamos muito felizes, a família nossa, Antantes Projeto de Vida, porque nós estamos aí num final de ano tão atípico, né? Um final de ano tão cheio de incertezas, né? Um ano diferente que foi, um ano cheio de sentimentos que a gente precisou conhecer, elaborar dentro da gente. E por isso nós estamos na quarta edição do nosso Antantes Projeto de Vida, especial de Natal. Exatamente, a gente vai trazer um assunto super delicado, mas muito importante dentro da nossa caminhada de tentante, né? Na nossa jornada, que é a importante relação entre o médico e a paciente. Esse assunto é delicado, mas de extrema importância para o nosso tratamento, né? Às vezes esse assunto não é muito falado, né? A gente não tem tanto acesso aos dois lados. Então, ineditamente, a gente vai trazer duplas hoje aqui. Nada melhor que o paciente com o seu próprio médico, né? Para mostrar essa relação de confiança, de afeto, de acolhimento, que muitas vezes a gente tem, graças a Deus, e muitas outras vezes, infelizmente, a gente precisa ir em busca dessa relação, né? Não é fácil, muitas tentantes vão se identificar com o que eu estou falando, muitas têm muita sorte, né, de ter essa relação, essa melhor experiência do paciente logo de cara, assim, e outras, infelizmente, precisam muitas vezes trocar de clínica, trocar de médicos, e isso é muito desgastante, traz uma angústia, uma ansiedade muito grande, né? O que a gente busca na reprodução assistida é calor humano, a gente busca acolhimento, empatia. Então, nós estamos realmente numa nova era, né, pessoal? É uma nova era. Na verdade, é a base de tudo isso que nós estamos falando, essa relação estreita que a gente busca e que a gente espera receber da clínica e dos nossos especialistas a melhor experiência do paciente. Por isso, nós estamos aqui com 5 duplas, com 5 especialistas super renomados da reprodução assistida no Brasil. Estamos com 5 casos reais, tá? E vai ser muito legal. Vocês podem acompanhar do início ao fim e se apropriar dessas informações, desses esclarecimentos, porque eu acho que pode vir a mudar a vida de vocês, esse nosso encontro. E a gente está muito feliz de podermos juntos falarmos abertamente sobre esse assunto, tá bem? Que muitas vezes, como eu falei, fica nas entrelinhas, fica invisível aos nossos olhos, mas que faz toda a diferença na nossa vida, certo? Nós estaremos aqui com a doutora Melissa Cavagnoli, com a doutora Rafaela Petraco, o doutor Renato Tomioka, doutor Agnaldo Viana, doutor Matheus Roque e suas pacientes, para a gente trocar uma experiência incrível e única hoje, tá bem? Então, a gente vai trazer o primeiro caso real, tá? A primeira relação médico-paciente com a doutora Melissa Cavagnoli. Ela é gaúcha, ela mora em São Paulo, é proprietária da Hope, da clínica Hope, e a Caridad, que é a paciente da doutora Melissa, que vai nos falar aqui sobre essa relação. Uma coisa muito importante, gente, é que a maioria dos especialistas, e com raras exceções, mas a maioria dos casos reais, já tem podcasts gravados, tá? Que nós fazemos semanalmente. Então, aqui não é o momento de a gente falar com detalhes da trajetória em si dos casos reais. A gente vai falar e vai focar sobre essa importante relação entre o médico e a sua paciente, tá bem? Então, a Caridad, só para vocês entenderem um pouco a história dela, ela é espanhola, ela tem 41 anos, tá bem? E ela, com 40 anos, se encontrou no momento que eu particularmente identifico muito, que é saber o que ela quer realmente, de fato, para a vida dela. Era um momento muito decisivo, que ela tinha que ir atrás do sonho dela, que era um bebê em casa. Só que, detalhe, ela não tinha marido, namorado, e ela, mesmo assim, ela foi atrás desse sonho e ela achou na doutora Melissa, tá? Uma médica que soube entender o tamanho do sonho dela. E simplesmente hoje ela está grávida de 4 meses da Emma, no forninho dela, falando aqui conosco, né? Sem os amigos dela, da Espanha,
sem a família dela. Ela encontrou na relação com a doutora Melissa a base que ela precisava de confiança. E eu fico toda arrepiada aqui falando sobre isso. Eu quero muito saber mais detalhes sobre essa relação, essa relação forte que vocês adquiriram e construíram na caminhada da caridade. Tudo bom, gente? Tudo bom, Mel? Tudo bom, Caridade? Se vocês puderem compartilhar conosco, a gente vai ficar muito feliz. Bom, Karina, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade da gente poder falar sobre isso. E a minha história com a Caridade é super bonita, é bem emocionante, mas eu vou deixar ela começar a contar. Oi, tudo bem? Então, sim, efetivamente, obrigada, Karina, pela introdução. Isso mesmo, sou uma mulher espanhola de 41 anos que está no Brasil há 10 anos, tá? Estou aqui já há muito tempo. E, bom, mais solo, ou produção independente, que é como eu normalmente chamo, não era meu sono, né? Não era o que eu sempre planejei na minha vida. Então, já uma fertilização in vitro, já toda essa situação de estar longe da família, dos amigos, já era uma situação difícil. Além o difícil de tomar essa decisão, de fazer sozinha e de ir para a frente. Então, tudo isso realmente eu precisei de um apoio extra, né? E eu encontrei esse apoio na doutora Melissa. E, bom, agora vamos contar um pouquinho de várias coisas que aconteceram. Mas foi incrível e todo o trajeto está sendo incrível até o ponto de que é ela que está levando meu pré-natal e ela que vai trazer minha filha ao mundo, né? Então, bom. Coloquei no forninho, agora eu vou tirar do forninho, né, gente? Exatamente. Então, bom, como começou a história seria um pouco, começou faz 2 anos, né? Com congelamento de óvulos. Eu tive o que falou a Karina no começo, de experiências, né? Eu tive uma experiência muito ruim em outra clínica, mas muito ruim, não desde o lado médico, sino desde o lado pessoal, tá? Não achei que fosse o humano suficiente, ou o que eu precisava, o carinho que eu precisava, ou a atenção que eu precisava. Então, saí daí muito machucadinha, falaria, e tive a sorte de encontrar com a doutora Melissa, porque foi sorte. Procurei uma clínica maior, que era onde ela estava antes, depois ela se independizou e tem a própria clínica dela, que é onde foi feita minha filha. Mas procurei uma clínica grande e foi a doutora Melissa que me atendeu e, bom, foi ótimo. Aí foi, faz 2 anos, no congelamento. Né, Melissa, você lembra? Lembro. Você chegou, já tinha um óvulo congelado em outra clínica, né? E nós acabamos iniciando um outro processo aí para congelar os teus óvulos. Sim. Então, bom, aí congelei óvulos e depois de 2 anos, essa situação foi incrível. Eu estava no Hospital Einstein, que fui a visitar uma amiga que acabava de ter um bebê. E, bom, estava com o bebê nos braços, falei, nossa, eu quero fazer um já, né? Vou esperar quanto tempo mais. Isso foi justo faz 1 ano, né? E 1 ano e um pouquinho. E aí, desci na cafeteria do hospital e apareceu a doutora Melissa, que eu não veia ela desde fazia 2 anos. E ela estava. E eu, nossa, Melissa, estava justo, acabei de falar de você, que eu ia ter que fazer um filhinho já, e que ia te ligar. E, bom, foi incrível, né? São as coincidências da vida. Sim. Interessante que no dia que eu te encontrei, né, também, Caridade, eu estava muito apreensiva, porque era um momento muito próximo de eu abrir a minha clínica. Então, a gente fica também como médico, às vezes, inseguro, né? Ah, será que as pacientes vão vir? Como que vai ser? Né, sem empreender, ter o seu negócio. Então, acho que foi um encontro ali que foi bom, foi aí uma coincidência aí do universo que foi boa para as duas partes, né, Caridade? Foi ótimo. E, bom, aí fui na clínica,
já ela, quando se independizou e já tinha a própria clínica dela, já fui a visitar a clínica Hop. E bom, aí a situação era, eu tinha óvulos congelados, sim, mas ninguém me assegurava que esses óvulos iam dar certo, né? E bom, fui com um monte de dúvidas, não estava pensando em fazer já, na realidade era todo, nossa, vou fazer essa loucura de ser mãe solteira, vou fazer isso, vou ver se consigo adiar um pouquinho mais para frente, vou ver que opções tenho, né? E bom, aí Melissa me explicou tudo, super carinhosa, com muita paciência, e bom, a realidade era que eu estava com 40 anos e que tinha 7 óvulos congelados de 38 anos e que ninguém me assegurava nada. Então, era o momento de começar seriamente se ia querer ter filhos, a fazer mais extrações e a pensar seriamente. E bom, pois isso fiz, pensei muito seriamente e tomei a decisão com a ajuda da Melissa, entendendo bem como era todo o processo de a doação de esperma, como funciona todo o processo, e fomos para a frente. E foram vários ciclos, né, Caridá? Foi, eu acho que um processo bastante longo, com várias visitas lá na clínica. Nós fizemos várias coletas de óvulos para chegar no embriãozinho, que é hoje a Emma. Então, e eu me lembro que a Caridá, ela estuda muito, ela pesquisa, e ela sempre me trazia muitas dúvidas, que eu adoro, porque eu gosto muito de falar, assim, é bacana também quando o paciente, ele se interessa, né, pelo assunto. Então, a gente sempre conversava muito, tirava todas as dúvidas, a gente também via o que era mais adequado para o caso dela e o que não era adequado para o caso dela. Então, foi uma trajetória aí bem longa até a gente chegar no dia aí da transferência da Emma, né, Caridade? Sim, é duro, né? Todas as pessoas que passaram por uma fertilização in vitro e todos os médicos que estão aqui sabem que é um processo duro para o paciente. Mas bom, e além, que é importante a gente ter em conta, é que foi um processo que além foi em pandemia. Então, confinada, sem ver ninguém. Tinha meses que a única pessoa fisicamente que eu veia era a doutora Melissa. O resto era tudo assim, webinar, tudo. Mas, bom, é duro, com esses hormônios que você tem que colocar, que tem altos e baixos. Bom, é duro. Mas a gente fez e conseguimos e foi ótimo. E além disso, né, que é uma coisa muito bacana na tua história, que foi a questão de parar de fumar também aí no meio, né, do tratamento. Então, a gente viu o quanto isso fazia mal para os teus óvulos e para você, e você teve aí uma super força de vontade, conseguiu parar de fumar no meio da pandemia, no meio do tratamento, onde a gente está super ansioso, né, cheia de hormônio, e realmente a gente percebeu uma melhora muito grande, né, nos estímulos. Sim. Eu fumava muito, era uma fumante de 40 cigarros por dia, 2 maços, e durante muitos anos. O sea, minha vida era, qualquer pessoa que me conhecesse era fumando o tempo todo. Aí, na primeira coleta, a gente não teve o resultado esperado. E esse mesmo dia, falei, acabou. E nunca mais fumei. E a partir de aí mudou tudo. A seguinte coleta foi muito melhor. A seguinte, normalmente, com o tempo, né, e mais em 40 anos, que tínhamos que ir rápido, a cada coleta vai empeorando um pouquinho, né? Seria o normal. No meu caso era ao contrário. A cada coleta ia saindo uns óvulos a mais. Então foi incrível. E, Caridá, conta um pouquinho como que foi o dia da transferência, que foi tão emocionante, mas eu queria que você contasse. Foi muito mesmo. Então, bom, lembrando de novo, volta à pandemia, porque é importante no psicológico, tá? É bem importante. E então, eu cheguei lá e
claro, con un monte de nerviosa, con un monte de inseguranças, de tudo. E o primeiro foi ver a doutora Melissa, o primeiro que me deu foi um abraço. Eu estava 6 meses sem que ninguém me desse um abraço. Então foi, falou, bom, estamos em pandemia, mas tudo bem. E me abraçou. Então foi, já me relaxou completamente, entrei tranquila. E bom, foi ótimo. A coleta foi, a coleta, desculpa, a transferência foi um momento super especial. E no laboratório que a gente fez também, carinho das enfermeras, tudo era carinho. Aí tem no teto, tem umas lucezinhas que parecem estrelas, então era tudo como um conto, né, de fadas, tudo ótimo. Aí, quando fez a implantação, ficou tudo perfeito, tudo ótimo, e a doutora Melissa me deu um abraço, e as duas choramos, né, da emoção. Então, foi incrível o momento. E foi nesse momento que eu falei para mim mesma, não falei para ela falei depois, mas eu falei para mim mesma, é ela que vai trazer minha filha ao mundo e vai ser ela minha médico até o final, né? Sim, sim. E foi muito legal que um dia eu estava na clínica e aí chegou a Caridade na clínica. E ela estava assim com uma cara meio de assustada, né? E ainda não tinha dado o dia do teste de gravidez. Ela tirou um teste de gravidez da bolsa e me falou assim: olha isso. Aí eu olhei o teste, estava positivo, mas isso era antes da data que era para fazer o teste de gravidez, né, Caridade? E era muito antes, não era um dia antes, era como 2 ou 3 dias antes, muito antes. É verdade. E ali de novo a gente se abraçou, foi super emocionante também. E depois veio o teste de gravidez que realmente confirmou que era positivo. E foi muito bacana que tanto o pessoal da clínica, e aí a gente vê como é importante o trabalho não só do médico, mas de toda a equipe, que tanto o laboratório, tanto a clínica, né, a Hope, as enfermeiras, a secretária, quanto o laboratório que nós usamos, que foi o Lab for Life, assim, todo mundo torceu verdadeiramente, porque todos nós vimos assim o empenho da Caridade, o quanto ela queria esse bebê, e foi uma história muito bonita, né? Ser mãe independente, né? Fazer uma produção independente não é fácil, tem que ter muita coragem, passar por tudo isso sozinha, é uma decisão que eu apoio e que eu admiro muitíssimo, e eu acho que como equipe foi um trabalho muito bacana de todo mundo. Nós ficamos muito felizes e estamos juntas até hoje, né, Caridade? Mas é verdade, e foram seguidas, uma atrás de outra, 5 coletas. Então, foram muitas coletas. As meninas do laboratório me olhavam e eu, já estou aqui de novo, vamos ver se é a última vez. Então, bom, foi realmente muito intenso e bom, com um final feliz. Então, tá ótimo. Karina, eu acho que está falando, mas está no mudo. Sim, agora eu abri a câmera. Que trajetória, que história de confiança, né? De afeto mesmo que vocês adquiriram e construíram nessa trajetória. Muito legal, muito emocionante, viu? Meu Deus, fico muito emocionada de ver e saber que isso existe, né? Aqui a gente vai mostrar vários casos dessa confiança toda que a gente deposita em vocês, médicos, né? E é muito bacana. Muito obrigada, Caridade, muito obrigada, doutora Mel, pelo lindo relato. Né? E que essa criança, a Emma, venha com muita saúde, muita saúde. Estou louca para ver a carinha dela já. Muito obrigada. Muito bacana. Agora a gente vai chamar outra dupla, né? A doutora Rafaela Petraco, do Fertilitar, lá de Porto Alegre, e a Amora Xavier, né? Uma dupla muito especial, né? Particularmente para mim, porque a doutora Rafaela é da clínica no qual eu e o Pedro, a gente né, fez as nossas tentativas com os óvulos próprios lá em Porto Alegre, e mesmo sem o positivo, né? Porque eu sou mamãe por óvulo recepção,
mas a gente foi muito acolhida, muito acolhida. Eu fui, assim, extremamente acolhida por todos, por toda a equipe multidisciplinar lá. E a doutora Rafaela muito participou da minha caminhada, né, doutora? E é muito legal a história delas. Eu vou dar uma entradinha aqui com a história da Amora, que o podcast da Amora é o número 02, pessoal. Para vocês verem, o 02 é logo depois do primeiro, né? Então, a Amora foi a primeira convidada da família Nós Tentantes a participar como ex-tentante, como caso real. Foi o primeiro caso real do podcast. Lá no comecinho, quando a gente iniciou. E para vocês verem, ela vai dividir aqui com vocês essa relação que deu tão certo e foi tão bonita que rendeu, né, o Cartinhas para Cegonha, essa parceria. Depois ela vai contar aqui. A Amora, ela é autora do livro Cartinhas para Cegonha, que toda tentante ou faz parte da trajetória, ou se não faz ainda, eu super indico o livro, né, porque foi meu livro de cabeceira durante muitos anos. E ela é mãe do Noé, de 4 aninhos, fez agora, né, Amora? Amanhã. Amanhã, então. Vai fazer amanhã 4 aninhos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação de vocês tão bonita, que rendeu até um livro. Muito bom. Obrigada, Karina, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar falando sobre isso. Já te parabenizei várias vezes em público e não me canso de falar bem desse projeto tão maravilhoso que tu está realizando, porque acho que é muito importante para todas as tentantes ter acesso a essa informação que está divulgando aí Brasil afora. E é uma grande oportunidade em poder falar do ponto de vista médico, né? A gente fez aquele nosso grupinho de 3 do WhatsApp e eu falei isso para vocês duas, que acho que a relação médico-paciente, muitas vezes, ela fica vista só do ponto de vista do paciente. Mas as tentantes talvez não tenham ideia como é importante para nós médicos que essa relação ela seja uma relação de confiança, uma relação de segurança e, acima de tudo, essa relação duradoura. Sempre digo que o nosso sucesso é a gestação dos nossos pacientes. Então, a gente, que não vou dizer quase tanto quanto, se não quase tanto quanto a paciente, aquele sucesso, aquele positivo. Então, a gente poder ter essa troca, essa confiança do lado de cá também é muito importante. Deixar a Amora começar contando, então, a trajetória dela e depois eu complemento do nosso ponto de vista. Então, gente, oi, Karina, muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando, que é sempre presente na minha vida. É muito bom estar aqui com esses médicos maravilhosos e com vocês. Então, a minha relação com a Fertilitar foi na verdade, uma indicação do meu. Eu morava no Rio de Janeiro e já estava tentando engravidar há bastante tempo. Quando eu cheguei na Fertilitar, né? Por intermédio do meu pai, que indicou, já conhecia os donos da Fertilitar, o doutor Álvaro Petraco. E aí eu cheguei na Fertilitar como qualquer tentante. Não é um diagnóstico bom, né? Quando a gente chega a uma clínica de fertilização, a gente já sabe que alguma coisa não atendeu às nossas expectativas, né? Então, a gente chega cheia de perguntas e cheia de dúvidas e expectativas ao mesmo tempo. Então, a gente vai vendo que qualquer tratamento e qualquer coisa que os médicos indicam, a gente acredita muito que vai ser aquele. Vou fazer sei lá, aí, uma ístero, agora vai dar, minhas trompas estão desobstruídas, vai ser agora. Agora vamos fazer, sabe, um acompanhamento de ovulação, aí tu acha que agora foi. Então, assim, é cada processo que a gente deposita todas as nossas expectativas. E, para mim, foi muito importante estar ali na Fertilitar em todo esse processo, porque eu vinha do Rio sempre também para ser tratada aqui, atendida por eles. E algumas vezes com o marido, outras vezes sem marido. E era uma relação muito de confiança, por mais que esse início desse processo não fosse, né, o que a gente sonhou.
Eu lembro que a primeira, logo acho que me indicaram, né, Rafa, uma suspeita de endometriose, que nunca tinha sido cogitada na minha vida, eu tinha 37 anos, e então eu lembro perfeitamente quando eu fiz a cirurgia, que eu foi com um dos médicos da Fertilitar, e eu fiz a cirurgia, e quando eu saí da cirurgia ainda sob o efeito da anestesia, eu perguntei, eu tenho endometriose? Eu tinha, né? Eu tenho. E o médico falou assim, eu disse, ainda bem. Foi um maior alívio, porque eu tirei das minhas costas todo aquele peso de não engravida, porque não relaxa, e todos aquelas fantasmas que ficam na nossa cabeça. E aí foi mais um salto para essa confiança. Poxa, só aqui que eles me olharam, parece que eles olharam, sabe? Parece que a fertilidade olhou para dentro de mim. Cada vez que eu ia em uma consulta, parece que eles estavam sentindo, fora a minha parte física, mas a emocional também, que é isso de entender se é o momento desse tratamento, do tratamento. Bom, acho que paralelamente a isso tinha essa questão que eu tinha criado esse Instagram chamado Cartinhas para Cegonha, então eu recebia milhares de informações de todos os lados e bombardeava para fertilizar, né, Rafa? Então eu precisava saber de tudo, porque eu queria estar entendendo o que poderia estar acontecendo comigo, o que ainda viria pela frente, né? Acho que foi assim um pouco desse início de bombardeio, assim, mas de muito acreditar que eu estava sendo acolhida assim por inteiro, sabe, lá. E essa relação do livro foi algo muito legal também, né? A Amora inicialmente não, a Amora não foi minha paciente durante o tratamento da fertilização, né? Ela era a paciente da clínica, mas conduzida por outro médico, e ela ficou famosa como a Amora da cartinha. Voa minha luz aqui. A Amora das cartinhas. Então, todo mundo sabia que hoje eu tenho a biografia da Amora das cartinhas, E assim, todo mundo estava naquela expectativa, porque esse livro, na verdade, surgiu a partir dessa conversa, né? Tu contou um dia que tu escrevia cartinhas para Cegonha no Instagram, vamos ler essas cartinhas, e aí surgiu essa ideia, então, de nós respondermos as cartinhas da Cegonha. Então, tu escrevia para a Cegonha, e nós, então, como ajudantes da Cegonha, respondia essas cartinhas e surgiu esse livro tão lindo. E aí entra também todo esse envolvimento de toda a equipe, né? A torcida, o envolvimento para saber exatamente, e até mesmo na resposta às cartinhas, né? Vários colegas responderam cartinhas, a nossa psicóloga respondeu cartinhas, então todo mundo começou a se envolver com aquele projeto, que junto com o projeto da gestação, foi criando essa parceria e esse vínculo tão legal que resultou nesse livro lindo. Então, eu acho que além de toda essa relação médico-paciente, a gente começa a desenvolver com os nossos pacientes uma relação de carinho, de afeto, de amizade, que vem junto de toda essa confiança. E acho que essa é a principal receita para as coisas darem certo. Conhecimento, hoje todo mundo tem acesso, né? Como foi comentado antes, o questionamento do paciente, trazer dúvida. Os pacientes têm muito acesso às redes sociais hoje e descobrem, conhecem, né? Investigam muitas coisas para os seus próprios tratamentos. A Karina conta muito uma história que eu acho fenomenal, que é a história do Bonapectil. Ela chegou um dia na clínica e disse, eu quero usar o Bonapectil, porque meu amigo usou e ele engravidou com o Bonapectil, então eu quero o Bonapectil. Eu simplesmente dizer, Karina, isso não é o melhor para ti, não vai te convencer, né? Não vai te fazer, não vai te deixar contente com essa resposta. Então, esse vínculo, essa confiança que a gente vai desenvolvendo, acho que é o segredo de tudo. A gente tem milhares de profissionais competentes, né? País afora, mundo afora, mas essa troca, né? Dessa confiança, dessa segurança que a gente consegue estabelecer com os nossos pacientes, talvez seja a receita do bolo, e que cada um vai encontrar com o seu profissional de confiança e que vai conseguir, então, acreditar que o melhor para ti naquele momento é a videolaparoscopia, que teve o diagnóstico da endometriose, e a partir daí a indicação da fertilização, e a gente poder dar seguimento, então, nessa linha de tratamento e resultar no tão sonhado positivo, e aí o Noé, então, com quase 4 anos. Eu ouvi, né, linda a história da Caridade, a relação com a doutora Melissa,
E aí acaba que a gente vê, assim, eu lembro que chegava na clínica, tinha a Rosane, que trabalha ali na recepção, que pegava a nossa mão, segurava, sabe? As enfermeiras no início ensinando a aplicar as injeções, eu dizia não, e elas diziam, tá doendo, e eu sempre pensava assim, não, tô mais perto, sabe? Tô mais perto do meu sonho, tô mais perto do meu sonho, tô mais perto do meu sonho. E é incrível, assim, porque quando a Caridade está gestando agora a EMA, né? E o meu está fazendo 4 anos amanhã, e como essa história ainda mexe muito comigo, assim, quando eu ouço, né? Vejo outras pessoas, assim, no mesmo processo, porque eu lembro do dia que eu fiz a transferência também, e que a partir daquele momento, para mim, eu já estava grávida, e acreditei, né, naquilo, e já estava, né, com o Noé na barriga, e eu lembro que depois, fazendo a primeira ultra, eu falei, e agora? Agora eu vou ter que voltar para o Rio, imagina, ter que sair daqui e voltar para o Rio, e como é que vai ser se eu tiver um sangramento, porque aí a gente já pensa em tudo que pode acontecer, né? Se eu tiver um sangramento, não sei o que, não sei o que, e eu recebi a resposta do médico dizendo, tu está grávida e a tua gestação vai dar tudo certo. Eu saí com aquilo e foi assim, pronto, eu não tinha problema nenhum. Claro que não foi por isso, mas para mim era uma coisa tão assim, que qualquer coisa que eu tinha de dúvidas, eu sei, bom, até hoje, né? Rafa me atende até hoje, agora sim, Rafa, mas assim, porque uma coisa que sabe, eu deposito todas as, que nem a Caridade quer fazer tudo com a doutora Melissa, eu deposito toda a minha confiança ali, sabe? Porque são as pessoas que acreditaram comigo nesse sonho, né? Porque alguém tem que acreditar com a gente, né? Eu conheço muitas tentantes que não têm o apoio da família, muitas que fazem escondido ainda, sabe? Por inúmeros preconceitos que infelizmente ainda existem. E é assim, o médico está com a gente está com o caminho, 90% do caminho trilhado, eu acho que é. Essa coisa da despedida é algo muito curioso, né? Porque a despedida depois do positivo é muito difícil para o paciente e para nós também. Eu costumo dizer que é o melhor tchau que a gente quer dar, é poder dar o tchau para a grávida, para a gestante que vai seguir o seu pré-natal. Lá na clínica nós não fazemos pré-natal de nenhum paciente, então todas acabam recebendo esse tchau em algum momento, e muitas voltam depois como pacientes ginecológicas, né, amor? Então a gente teve também um tempo que depois a Mari ainda consultou comigo como rotina ginecológica, então também o vínculo acaba sendo tão grande, tão verdadeiro, que de alguma forma a gente acaba se reencontrando mundo afora, nem que seja com uma visita depois com os bebês, crianças já grandes, crescidas, e a realização que é em saber que todo aquele carinho, aquele vínculo permanece por muito tempo. Então, acho que isso é muito gratificante para a gente nessa jornada, que nem sempre são flores, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue dar esse tchau para a gestante sempre, ou tanto quanto a gente gostaria, mas ter esse reconhecimento, e às vezes, claro que não é o nosso tema aqui, mas às vezes a gente também consegue ver esse reconhecimento nos negativos. Isso é muito importante, né? Saber que a gente conseguiu fazer o nosso melhor e que o paciente teve esse reconhecimento da limitação técnica, da limitação de certos casos. Quisera nós que a fertilização existe, nos garantisse 100% de sucesso, a nossa vida seria muito mais fácil, mas não é, a gente sabe que não é. Então, esse reconhecimento para os dois lados, o reconhecimento de anos depois, voltar e trazer o bebê, trazer a criança para a gente tirar uma foto, para botar a foto na parede, a mãozinha ali no quadro, isso é muito especial, isso torna essa relação tão especial nesses casos todos. E tem outro que eu não sei se os médicos sabem, mas isso, não sei se as outras pessoas compartilham comigo, que é segredo, eu acho, assim, que a gente ainda fica com da clínica que ainda tem, no meu caso, 2 embriões e que provavelmente não vou colocá-los. Eu ainda fico assim, eles estão lá, meus filhotinhos estão lá naquela clínica, porque é um lugar que, sabe, assim, quando eu vou lá, parece que eu não sei, é uma sensação muito incrível de estar ali. Eu me sinto, não sei, é muito bom para mim, porque realmente
símbolo da Karina, do projeto Macentantes, é aquele ninho, assim, cheio de cuidadinhos, assim, e aconchego. Obrigada. Obrigada, Rafa. Beijo grande. Gente, eu falei que ia ser especial esse nossa versão do Macentantes de final de ano. Eu fico bem emocionada. Desenvolver essa parceria, essa relação é realmente fantástico, né, gurias? E coisa boa. Fico muito feliz, assim, que vocês estão aqui conosco e podendo mostrar os dois lados, né? É tão difícil a gente conseguir os dois lados. Eu acho que a gente reunir vocês e falar abertamente sobre todas as formas de gerar amor, né? A Amora vive com seus próprios óvulos, a Caridade, uma mãe solo, né? Produção independente, como ela mesma comentou. E aí é isso, a gente está querendo trazer esperança para vocês que estão nos assistindo, acolhimento, para que 2021 tenhamos muitos positivos, inclusive da Cíntia, que está aqui conosco daqui a pouco. Eu vou chamar ela agora para falar com o Dr. Renato Tomioka, um caso muito especial. Tudo bom, pessoal? Eu vou dar uma Oi, Karina. Aqui. Boa noite. Boa noite, Renato, tudo bem, Karina? Tudo bom, amada? Como eu falei anteriormente, a Cíntia é o único caso real que não está com o seu bebezinho ainda em casa, tá? Ela tá na caminhada ainda, ela tá no comecinho aí, tá? Da caminhada. E o doutor Renato, com a experiência dele, né? O doutor Renato Tomioka é da Vida Bem-vinda, lá de São Paulo, e a Cíntia não é paciente ainda do doutor Renato. A Cíntia está naquela fase de investigação, tá? Ela não tem ainda um diagnóstico fechado, redondinho. Ela está vindo de duas gestações, para vocês entenderem, sem sucesso. Ela já viveu 2 lutos, né? E está naquela fase muito difícil de qual é o próximo passo. Muitas de vocês que estão nos assistindo podem estar passando por esse momento da caminhada, que é muito difícil, muitos medos, muitas inseguranças, muita falta de resposta, por não ter o diagnóstico fechado ainda. Ela tem suspeita de trombofilia, tem algumas alterações nos exames. O doutor Renato vai ajudar a gente a desmistificar um pouquinho esse caso tão comum dentro da reprodução assistida, que é o caso da Cíntia, né? Queria que vocês trocassem uma ideia aqui para o pessoal que está nos assistindo entender melhor um pouquinho. Sim. Eu tive uma gravidez ectópica, né? A primeira gravidez que eu fiz. E eu tinha feito todos os exames e estava tudo normal. Então, eu estava liberada para engravidar e daí engravidei naturalmente. Quando eu estava na 4ª semana de gestação, eu comecei a ter sangramento e fui ao hospital e identificaram uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas. E daí eu fiz a cirurgia de emergência e daí depois fiz alguns outros exames de revisão, foi tudo bem, tudo certo, tirei a trompa direita e estava tudo normal. Estava liberada para engravidar novamente. Depois de um ano, tentei engravidar novamente, naturalmente. 3 meses já estava grávida. E, de novo, perdi com 8 semanas, né? Tive um aborto com 8 semanas. O embrião era normal, foi feito toda a análise genética do embrião, era normal. E sem causa aparente, assim. Eu não tinha respostas. Por que o embrião parou de, né, o coração parou de bater. Então, e eu sempre, né, com essas dúvidas, o que estava acontecendo, se o problema era eu, se o problema era o meu esposo, voltei ao médico, pedi mais exames, né, por minha vontade, e os exames eram normais, de sangue, que é feito, né, e nada aparente. Então, resolvi procurar um médico especialista em fertilidade, onde ele iniciou a investigação de trombofilia.
a investigação, então, ele me pediu alguns exames de sangue para a trombofilia e deu 2 exames alterados, né? Foi o anticoagulante lúpico e a cardiolipina, mas pouca coisa alterada. E daí levei ao hematologista também para dar o laudo final, né? Porque as injeções são bem caras, né? Então o médico especialista me indicou, olha, se você precisar, né, receber essas injeções, a gente precisa do laudo do hematologista. Eu fui até o hematologista e o hematologista disse, não, eu não considero trombofilia com esses níveis do teu exame. E daí eu fiquei muito assim, triste, né, na dúvida. Fiquei assim desamparada, me senti desamparada mesmo. Porque, né, o médico disse, não, você vai, o especialista, né, você vai tomar as injeções e vai ter uma gravidez normal. E daí foi um balde de água fria, assim, para mim, né, porque veio muita dúvida na minha cabeça. Será que era só isso, né? Será que realmente é isso, né? Será que não precisaria mais exames? Então, assim, eu estou nesse momento ainda, né, de muita dúvida. E acredito que também deve ser a dúvida de muitos que passaram por isso, né? Até pela minha idade, eu tenho 28 anos, né? Já acontecer essas 2 fatalidades. Então, assim, para mim está sendo muito difícil, né? Então, procurar o Dr. Renato também já me ajudou bastante, né? Então, assim, ele já me explicou algumas experiências dele. Então, acredito que o caminho, né, será, sim, procurar, né, uma nova clínica de fertilidade onde eu tenha confiança, onde a gente siga um caminho de mais investigações, né? Eu acho que daqui de todos que estão aqui, né, essas duplas, eu estava ouvindo aqui as histórias, começando pela Mel. A Mel é isso mesmo, né, Mel? Essa emoção e essa dedicação total aí às pacientes, é bonito de ver isso. Parte do que ela citou ali, com certeza a gente sente, né, no laboratório, o que você falou, né, Mel? Todo mundo torcendo, isso, acho que ser verdadeiro nesse ponto ajuda muito, né? Todo mundo percebe. Eu já tinha lido aquelas cartas da cegonha, engraçado, né? E já tive paciente minha que precisou fazer ultrassom em Porto Alegre e que o Dr. Álvaro Petraco foi super querido e atendeu a paciente lá no meio da fertilização, enfim. Então, acho que a gente está aqui, de uma certa forma, unidos, né? E talvez aqui a única dupla que não tenha essa conexão, né? Eu conversei com a Cíntia, a gente entendeu a história, né, Cíntia? Mas, na Sim. verdade, eu queria falar que, assim, a medicina, já o pai da medicina moderna, né, um dos pais, que é o William Osler, já há mais de 100 anos ele falava, né, que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade, né? E eu acho que a medicina reprodutiva ela tem um caráter ainda mais forte nesse aspecto, né? Porque, veja, a gente faz tudo do ponto de vista técnico para buscar o resultado, a gente se dedica, a gente, né, estuda, vai a congresso, busca se atualizar, e no melhor dos cenários a gente entrega um resultado que chega em perto de 50%, 60%, né? Talvez 70%. Então, para nós que somos, vamos dizer, profissionais, né, especialistas nisso, também é frustrante, né, não ter o resultado. E a caminhada acaba sendo muitas vezes triste, tem momentos felizes, tem desfechos que a gente viu aqui, 2 desfechos super felizes, mas certamente o caminho nem sempre é só felicidade, né? E isso mesmo com pacientes que a gente tem uma relação super boa, né? Com certeza que os colegas já passaram por momentos tensos com pacientes que hoje se dão super bem, pacientes que vieram e que buscaram outros colegas, né? Pacientes que vieram, buscaram outros colegas e depois voltaram, né? Então, eu acho que a medicina reprodutiva tem esse caráter que é muito flexível e eu acho que entender isso, primeiro como profissional, reconhecer esses defeitos, né?
reconhecer que a reprodução humana ela é repleta de falhas. Fazer tratamentos de reprodução humana e esperar só sucesso não é inteligente, né? Porque o processo biológico ele é repleto de falhas. Então, eu acho que o caminho e essa relação entre o médico e o paciente ele é bem complexo, né? Muitas vezes porque envolve 2 pacientes ou às vezes 3 pacientes, né? Então, a minha percepção hoje é que as pacientes navegam aí durante essa trajetória em busca do filho com vários sentimentos, vários sentimentos de, poxa, eu sou incapaz, poxa, eu fiz tudo, mas não dá certo, por que Deus não quer? Poxa, eu confiei tanto nessa clínica, essa clínica não tá dando resultado, já deu resultado para minha amiga, mas não dá para mim. Então, no fundo, eu acho que é muito uma relação de tentar ser o mais transparente possível, né? Porque a transparência, no caso, e a transparência muitas vezes de dar uma opinião, né, Cíntia? No seu caso, a história de ser ou não uma trombofilia. Será que a trombofilia causou esse abortamento? Será que é tão inicial? Será que causou essa gestação ectópica, né? E ter realmente alguém que você possa confiar e pelo menos ir até um certo caminho, né? Porque é natural, é extremamente Sim. natural e compreensível quando você tem uma falha, seja uma falha de um abortamento que foi espontâneo ou uma FIV que falhou, você buscar outra opinião, né? É natural. A gente quer alguma resposta, porque não é possível que não está dando certo, né? Então você aqui, que é o caso que, né, está em busca, super jovem, um caso como eu te falei, vocês têm um bom prognóstico, no meu ver, né? Mas aí que está a grande questão, né? Você certamente já ouviu, vocês têm chance, é só uma questão de esperar, você é jovem e tal. É aí que a gente tem que dar uma atenção redobrada, né? Porque pode ser que o tempo passe, ninguém deu muita bola, esqueceram de revisar os diagnósticos, esqueceram de perguntar e de levar talvez o caso para discussão com outros colegas, né? E o resultado não vem, né? Então a gente como profissional, no fundo a gente quer o quê? Entregar resultado. Se der para entregar esse resultado da forma mais harmônica possível, da forma mais feliz, né? E tranquila, melhor ainda. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que buscar resultado. Às vezes as notícias não são fáceis, são duras, né? Não tem o embrião para transferir, o endométrio não está crescendo, o embrião não está evoluindo, né? São duras, mas elas são importantes para a gente caminhar de uma forma mais sólida, né? Sim. A gente fica, nem você disse, né? Frustrada, né? Porque o que é que tá errado, né? A gente quer a resposta, né? Dessas perguntas que a gente tem todos os dias. Porque é difícil esquecer, né? Não é algo assim que, ok, você teve a perda, foi por isso, né? Não tem. Eu não tenho a resposta hoje. Então, essa é a busca dessa resposta, né? Que eu tenho todos os dias, tenho vontade, né? Eu quero muito, mas a gente fica bem abalada por isso, né? A gente fica bem, tem dificuldade, porque, opa, um médico disse que eu não tenho nada, o outro diz que eu tenho trombofilia, né? E o especialista em, né, o hemato, não, você não tem. Então é muito difícil, né? Você fica sem norte, você fica sem, né, o que você vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Quais os exames que a gente vai fazer, né? Então, essa hoje a minha jornada é essa, né? De procurar a resposta disso, né? Eu acho que você falou um termo muito relevante aí, Cíntia, que é resposta, né? Você vê, talvez o que mais hoje pega é a questão de não saber a causa, né? E isso passa por uma investigação bem feita, que em geral é uma investigação feita de uma vez só, né? Sim. Mas além disso, a gente tem que dar o outro passo, que é o quê? Eu quero o resultado, né? Eu quero uma resposta para o que está acontecendo. Por quê? Porque isso certamente vai me guiar para ter um resultado mais rápido e sólido, que é o Sim. bebê nascido em casa, né? Então,
ter uma gestação ectópica, agora falando um pouquinho do caso, né? Em geral, indica que pode ter alguma questão na tuba e talvez na outra tuba, então isso é importante. A gente, né, tinha conversado um pouquinho sobre isso, porque a minha preocupação também é de você não só engravidar, porque não é uma questão de infertilidade, né? Vocês atingem a gestação, mas uma gestação estava no lugar fora do útero e uma gestação não evoluiu. Então, talvez não seja uma causa, sejam algumas causas que possam explicar uma gestação na tuba, uma gestação com um abortamento com 5, 6 semanas, e além disso, pediram os exames e viram uma alteração de anticoagulante lúpico e anticardiolipina, né? E aí a gente tem que ser muito rigoroso e pragmático nesses critérios, porque senão a gente desvia completamente o nosso foco para trombofilia. E esse é um grande equívoco no seu caso. Não em todos, mas no seu caso eu vejo que pode ser um equívoco, né? Esquecer da história da tuba, esquecer do resto, né? Esquecer inclusive da história do seu esposo, né? Que é importante, tem testes seminais que poderiam explicar talvez abortamento, né? Então a gente tem que olhar o todo, e aí eu acho que ter uma visão integrada aí pode trazer esse resultado, né? Sim, com certeza. É porque o tempo ele vai passando, né, doutor? Se você vai pesquisa o todo, né, procura, né, o todo, sim, ele é mais rápido, né? Então, só com exames de sangue também é duvidoso, né? Então, é isso que a gente sente, né? Essa preocupação de fazer mais exames ou de fazer em uma única vez, isso até porque os dias vão passando, os meses, né? Vão passando, anda e faz exame, daí não dá nada, e volta, faz outros, né? Então, essa pesquisa, né, do todo, eu acho muito importante nesses casos, né? Como o meu. E eu acho que casos de abortamento, casos de perdas, né, são casos que podem gerar até receio do casal tentar engravidar né, em casa. Então é meio antagônico, né? Ao mesmo tempo que você quer, você tem condições, inclusive, de engravidar, você tem medo porque, poxa, eu já tive uma ectópica, já tive um abortamento, qual vai ser a próxima, né? Então é muito talvez a grande metáfora seja você pegar na mão, vocês pegarem na mão de um médico que vai trazer clareza, trazer transparência e, se possível, trazer resultado o mais rápido possível, né? Quanto antes, mas com solidez, né? E esse caminho pode ser difícil. Às vezes você vai apertar mais forte a mão dele, fala, segura aí, que pega que eu vou te levar aqui. Às vezes você vai querer soltar a mão, né? Mas fala, olha, vou soltar aqui um pouquinho, depois pode ser que eu volte, né? Mas eu acho que é importante pegar na mão de alguém e que seja um profissional que acolha vocês da melhor forma, né? Que faça sentido para vocês, né? Sim, com certeza. Gente, olha, realmente esse caso, vocês falaram tudo. Vocês falaram, o doutor Renato falou tudo agora. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo agora. Ó, pensem comigo. A importância, no caso, de ter um diálogo, uma transparência, que nem o doutor Renato falou, para que esse médico que segura a nossa mão realmente jogue aberto com o casal. Mostre para a gente as nossas reais possibilidades, não é, doutor? O que realmente a gente pode fazer, o passo a passo, nos explique. E de preferência que esse profissional seja, assim, didático, porque a gente entra muitas vezes de paraquedas nesse assunto, não é? A gente vai se familiarizando com o tempo, com o decorrer da carruagem. Às vezes a gente chega a uma, né? Por exemplo, a Cíntia hoje ela é uma, daqui a um ano, com certeza ela vai ser outra. Então, esse profissional que vai nos explicar o passo a passo, com carinho, com atenção, porque a gente não é obrigada a saber tudo da reprodução assistida, é muito complexa, né? E também, mais do que isso, ele é experiente, ele precisa ser experiente, ele precisa estar atualizado. E essa coisa do segurar a mão, que nem o doutor Renato falou,
é muito, muito interessante, porque às vezes essa mão ela vai escorregando um pouco. A gente fica sem forças às vezes. A gente, no decorrer da caminhada, também a gente fica mais fraco. E daqui a pouco a gente se levanta e tira com resiliência, que eu falo que a tentante conhece muito essa palavra, a gente consegue se reerguer das cinzas. É um turbilhão de sentimentos, é uma montanha russa, né? A gente tem dias bons, tem dias esperançosos, otimistas, e tem dias que a gente está liquidada, né? Então, a importância desse médico mostrar para a gente as nossas possibilidades, as nossas reais chances, tudo com clareza, com transparência, porque assim essa caminhada vai ser mais leve, não é verdade? Então, esse caso da Cíntia com o doutor Renato aqui é de extrema importância para quem está nos assistindo, né? Porque quantas de vocês estão na mesma situação, né? Que precisa realmente escolher um médico para dar a mão e para dizer assim, bom, ele está pensando comigo, né? E trazer o marido para a nossa jornada, para o nosso tratamento, é de fundamental importância, porque às vezes o marido é tratado como coadjuvante e a infertilidade é do casal, né, gente? A gente precisa, com respeito, chamar esse marido para a nossa jornada e para o nosso tratamento. E assim como um companheiro, uma companheira, né, o marido, digo de forma geral, né, todas as formas de gerar amor, a gente precisa dar atenção a elas, né? Então, por isso, eu vou chamar uma outra forma maravilhosa de gerar amor, que é através de uma barriguinha, de um útero solidário, né? Que é uma história linda, é uma história realmente emocionante. Eu vou conversar com o doutor Aguinaldo Viana, que é do IVE de Salvador, e com os meninos, o Marcel e o Otávio, que já fizeram um podcast incrível também. Deixa eu ver qual é o número do podcast deles, com todos os detalhes, riquíssimos detalhes da trajetória linda deles. É o número 41, se vocês quiserem assistir, tá? Escutar. Eles são papais do Mateu e do Victor, gêmeos, coisa mais fofa do mundo. Eles moram no Canadá. Vou dar uma palhinha aqui da história deles, né? Depois vocês veem o detalhe no podcast. Mas eles, na terceira tentativa, tá? Eles conseguiram trazer para a realidade deles esse sonho. E veio duplo esse sonho. Veio duplo, né? E é muito bacana essa relação deles com o Dr. Aguinaldo. Eles vão contar como é que eles escolheram o Dr. Aguinaldo. Eu achei fantástico essa parte de como que o Dr. Aguinaldo foi escolhido, né? Eles vão contar, eles tiveram um tratamento aproximadamente de 3 anos, desde o início do tratamento até o parto, né? E eles no podcast, inclusive, eles contam, gente, as dificuldades encontradas, porque foi um tratamento, querendo ou não, à distância. Eles moram no Canadá, né? Muitas vezes eles vieram para o Brasil e tal. E como é que foi a parte mais difícil de gerar um filho na barriguinha de alguém sem ter o dia a dia, né? Então, é muito legal o podcast deles, número 41. Vale muito a pena vocês irem nas plataformas, né? O Genomics e Nós Tentantes, a gente faz esses podcasts com muito amor, para vocês conhecerem essas trajetórias e se inspirarem nelas. Então, eu queria saber assim, os detalhes mínimos assim, dessa relação do Dr. Aguinaldo com os meninos, com os pais do Victor e do Mateu, que são as graças. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente já falou muito da nossa história e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre nossa relação com o Aguinaldo, nosso médico, como a gente chegou até ele. E foi uma coisa assim bem engraçada. A gente já tinha 7 anos de relacionamento e a gente resolveu que ia ter filho. A gente não sabia para onde ir, como começava. Então a gente foi para o Google, onde todo mundo vai. Olhamos tudo no Google e a gente não conhecia ninguém para indicar, ninguém nada. Então vamos lá, bota aí, clínica de fertilização em Salvador. Aí aparece a lista lá e você começa a olhar e aí você pega na lista e coloca também no Google. Problemas gerados pela clínica tal. Para a gente começar a tirar, a botar o pessoal de lado. Para saber, clínica tal processada. E a gente foi afunilando isso aí. Aí a gente chegou na clínica onde o doutor Aguinaldo trabalha. Mas e agora? Lá tem 10 médicos, tem 15 médicos. Faz como?
Aí eu liguei para a clínica e falei com a menina da portaria, da recepção. Falei, quem é o médico que vocês mais gostam aí? Não, mito. Falei, quem é o médico? Falei, quem é o melhor médico aí? Ela disse, todos são bons, a equipe é toda boa. Aí eu falei, poxa, fiz a pergunta errada. Aí eu liguei de novo e disse, quem é o médico que vocês mais gostam aí? Ah, a gente gosta de todo mundo. Isso é mentira. Não gosta, não. Tem aquele arrogante, tem aquele que não dá bom dia, tem aquele médico chato, mas tem aquele que fala com o porteiro, tem aquele que abraça a faxineira. Eu quero esse. Quem é esse médico aí? Aí a menina. Ah, eu Aguinaldo. Falei, pronto, marca a consulta com ele. Eu quero um médico que abraça a faxineira. E assim a gente escolheu o doutor Aguinaldo. Foi exatamente assim, né, doutor? Pior que eles chegaram e me contaram exatamente essa história que foi o processo da marcação da consulta. Mas Otávio é essa figura aí, que ele é espetacular, solar pra caramba, conversa e muito sincero mesmo. Eu queria agradecer, Karina, a oportunidade. Como eu te falei quando você me convidou, eu achei sensacional. A gente tá falando não científico, né? Mas é disso que é invisível aos olhos. Parabenizar todo mundo que está participando aí, a Caridade, a Araês, que vai falar ainda, a Mora, e dar um abraço na Cíntia, que teve essa história agora bem tocante, e dizer, menina, seja resiliente, seja confiante, encontre alguém que justamente abrace seu caso. E só comentando também, aproveitar um minutinho da minha fala, o Renato foi cirúrgico, justamente em que, sobretudo na reprodução, que a gente trabalha com gente tão fragilizada, nós temos que ser extremamente científicos, extremamente corretos, extremamente honestos, mas dar a mão, ter esse tato. Então, encontre alguém que justamente te passe as informações, te passe tudo, porque esses medos, essas dúvidas, os meninos vão falar aí, eles também tiveram. E chegou uma fase, como falou, um tratamento que é de se pensar. Um casal de homens, a gente vai precisar de... Como eu conversei com eles na primeira consulta, eles já tinham um grau de informação excelente, principalmente o Marcel, que é meu colega da área de saúde. Então, eles já chegaram com um excelente grau de informação que eles iam precisar dos óvulos, que ia precisar fazer análises seminais, para a gente ver. E eles passaram pelas angústias que todo tentante passa, que é justamente aquela escalada de a gente teve um número de óvulos e a gente tem uma diminuição até chegar ao número dos embriões. Eu lembro que o Otávio me falou que ele quase infarta nesse período, que justamente vem diminuindo esse número. Como é que eu podia ter 20 óvulos num dia e no outro dia ter 8 embriões? Que absurdo! Exatamente, essa mesma angústia. E essa parte, eles saíram com um excelente número de embriões, mas aí veio a parte justamente de transferências. E aí chegou, trago você, Cíntia, para esse meio, que a transferência, infelizmente, não deu certo de primeira. E aí vem uma série de dúvidas, vem justamente por que não está dando certo, doutor Aguinaldo? O óvulo está bonito, o sêmen está bonito, o útero preparou, ficou legal, e eles podem me dizer, e acabou que a gente fez uma parte dessas consultas à distância, o que foi até um pouco mais difícil, para a gente estar se falando por tela, por Skype, e eles podem me falar aí desse sentimento, e esse sentimento de dúvida se ia dar certo, se não ia, mas no final acabou, vocês já sabem que deu tudo certo, mas naquela época foi uma época bem difícil, né, meninos? Foi bem complicado. A gente estava aqui no Canadá e, assim, era muito mais conveniente para a gente fazer tudo no Brasil, por uma questão de suporte familiar também, depois que a criança nascesse. A gente tinha certeza que ia dar certo. E, enfim, mas a gente precisava ir para o Brasil. Então, a gente ia, passava um mês, voltava para o Canadá. A gente foi para a primeira transferência, a gente não foi para a segunda, e a gente foi para a terceira. Foi para a terceira. A gente foi para a terceira. Isso. Terceira, você estava aqui com isso. Na terceira a gente nem acreditava mais. Na terceira já tinha desistido. Na terceira já tinha... eu, particularmente, já tinha desistido completamente. Emocionalmente, já tinha me desligado das coisas. Uhum. Mas, faltando um pouquinho atrás aí, sobre a questão da relação paciente e médico, outra coisa também que era muito importante para mim era entrar na sala do médico e ele não falar para mim que aqui nessa clínica a gente não tem preconceito. Aqui a gente, se ele falasse isso, eu não voltava nunca mais lá. Porque, assim, eu não queria
que a opção sexual não é nem opção, como é não? Orientação sexual fosse destaque ali naquela sala. Não era para se falar sobre isso. E foi exatamente como aconteceu. Chegou lá, Aguinaldo conversou com a gente sem nada. As perguntas que ele fez foi: quanto tempo vocês estão juntos? Perguntaria a qualquer casal. Então, assim, a relação foi muito boa desde o início. Então, assim, todas as expectativas que eu tinha, eu sou assim, meio chato com essas coisas, eu não gosto disso para mim. A gente, eu tenho nada contra, mas tipo, você não tem nada para ter contra mesmo. Então, eu acho assim, que é olhar a naturalidade, né? Olhar com naturalidade, justamente uma família que está querendo crescer ali. Foi muito importante para a gente a forma como a gente chegou lá. Então, assim, essa parte médico-paciente, para mim, é mais importante que todo o resto. Todo o resto. Tinha que ter uma relação muito boa desde o início, sem sobressaltos. Principalmente que é uma relação de longo prazo, né? Eu já imaginava que era longo prazo, mas eu não imaginava que era tanto tempo. Eu imaginava que a gente ia para a primeira consulta, a segunda consulta, fazer a transferência, ou ficar um tempinho lá, mas 9 meses depois, 9 meses depois. Ia estar com o bebê no colo. Exatamente. E, na verdade, foram 3 anos, né? Só no processo inteiro da primeira consulta até o nascimento dos meninos. Então, e é uma relação que continua, né? Porque tem embriões lá, então Sim. Continua. É uma relação por muito tempo mesmo. Dessa parte aí, Marcel e Otávio, eu acho que justamente é nosso papel, justamente. Primeiro, dessa parte, eu acho que tem que tratar com naturalidade. É simplesmente um casal que quer justamente ter seus filhos, sua família crescer, sua família florescer ali. E eu acho que justamente a administração, e como eu falei, o Otávio ele é bem intenso e muito honesto. Então, ele sempre me falava mesmo a cada baque, cada coisa que teve. E teve uma hora que ele me pediu um tempo. Literalmente, eles me pediram: ó, Aguinaldo, peraí, vamos ter que parar, respirar. Tivemos 2 negativos. Marcel estudou pra caramba implantação de embrião nessa época. Tô mentindo, Marcel? E chegava justamente com os questionamentos de janelas de implantação, testes de endométrio, tudo para a gente poder avaliar. E a gente discutia justamente toda essa parte. E até que finalmente vocês se sentiram prontos, não foi, meninos, para voltar? E aí voltaram e graças a Deus. Não, eu me senti pronto de novo e queria recomeçar. Ele não queria mais, falou: não, você quer fazer, então vai lá sozinho agora. A primeira vez que deu errado foi um baque muito forte para mim. Eu não esperava de forma alguma que fosse dar errado, eu já me sentia pai. Então não foi um simples negativo, foi como se tivesse realmente uma gestação em andamento e se perdesse aquela criança lá no 7º mês. Foi um baque muito grande. Aí eu fui a segunda vez, também foi menos, mas também foi um baque. Então eu meio que desisti. Eu disse para ele: não dá mais para mim. Porque eu acho que falar em percentual, foi até falado aqui no começo dos vídeos, falar em percentual para tentante é algo muito complicado. Se você fala em 5% de chance, o tentante se agarra a esse 5% de chance. Então é muito complicado falar em percentual, seja ele 5, 70, 90, qualquer número, a gente se agarra a ele. Perfeito. E o que eu completo sempre, né? Isso tu tá falando de populações, tu tá falando de um grupo de pessoas. Marcel e Otávio, ou foi 0 ou foi 100. A cada tentativa. Infelizmente foi 0, depois foi 0 de novo, e receber esse 0 é doloroso para todo mundo. Com certeza, para vocês que estão no olho do furacão, é incomparável, mas para nós, da equipe médica, como as meninas já falaram, e para nós da equipe médica, da equipe da clínica, todo mundo sente o baque, mas acho que vocês que estão nesse olho do furacão e têm que ser amparados, tirar suas dúvidas, para a gente poder encarar isso, senão não é possível, senão não tem como. Eu me lembro que quando a gente depois descansou por 1 ano, Marcel falou: vamos tentar novamente. Eu disse: estou fora. Você faz tudo, só vou observar, eu não quero saber de nada, só quero a notícia, não vou me meter. E ele fez tudo sozinho mesmo, me virou sozinho. Eu só tratava com o Marcel nessa época. Aí a gente pegou um avião para ir para transferência. Eu estava saindo de casa em direção ao aeroporto aqui em Toronto, e no meio não sei, alguma coisa, uma situação assim muito boa, e eu virei para ele e falei: já deu certo. Foi o momento onde eu achei que tinha dado
tudo certo. Ele disse, calma, calma. Eu disse, não, já deu certo. E vão ser 2. Não deu certo. Aí a gente foi para Salvador, enfim, fez a transferência, fez o beta explodiu, assim, grande. E ele falou, calma, não, são dois. Eu falei, não, daqui, quanto é uma semana? Eu falei, 10 dias. 10 dias. 2 dias depois tem que dobrar. Eu falei, que dobrar vai quintuplicar. E realmente quintuplicou em 2 dias. Aí a gente chegou para o ultrassom. Antes do médico abrir a boca, eu falei, olha, tem 2 pontinhos, são 2. São 2. E eram 2. Só me deu certo porque eu queria 2 meninas, né? Eram 2 meninos, mas tem 2 embriões ainda lá, né? Tem sim, tem embriões ainda. e outro momento que foi marcante, eu acho, Marcelo e Otávio, e até no que o pessoal estava falando, que a gente de reprodução acaba que isso acaba virando um pouco de rotina, que são os sangramentos, né? Mas a gente sendo bem científico, pegando o que o Renato estava falando, justamente tendo base científica, a gente sabe que a maioria desses sangramentos são indolentes, são sangramentos que não vão ter nada, mas tu imagina, vem de 2 negativos. No domingo, 5 horas da manhã. Exatamente. O casal que está ali no meio, de novo, do olho do furacão, apresenta um sangramento, e aí vocês me ligaram e uma das meninas comentou justamente quando se dá o feedback que eu acalmei vocês e disse que ficavam tranquilos, que era usar a medicação, ficar em repouso, observar. Era um domingo, então a gente ia se ver o dentro em breve o quanto possível. Eu acho que justamente dá tranquilidade, não é isso, meus amigos? Dá tranquilidade para seguir. Agora é tudo lindo, né? Assim, mas realmente essa parte onde você está tentando, ela realmente é muito tensa. E é de extrema importância você ter um profissional que entenda isso, que não veja, porque o médico faz isso todo dia. Ele faz todo dia, deve ter transferência 2 vezes por dia, no mínimo. Então, é uma coisa, é muito difícil ele se envolver com todo mundo que não dê certo, que não implantou. Ele não vai se envolver, óbvio, eu não espero isso, mas também não espero que seja tratado apenas como um número. E a gente foi muito bem atendido nesse aspecto, tipo, não desanime não, vai dar certo sim. Enfim, a gente foi incentivado, vai dar tudo certo. Então, foi uma coisa que, para a gente, foi de extrema importância, essa relação do paciente, do médico com a gente como paciente. Foi fundamental. Eu nem começaria se eu não sentisse uma total conexão desde o primeiro momento. Ia ser a primeira consulta e eu sairia dali. Eu agradeço. E continuo dizendo, ainda tem embrião, viu? Ainda tem embrião. Eu sei que vocês, principalmente Otávio, tem filha com esse rapaz aí. Povoar o mundo. Povoar o mundo. Exatamente. Temos embriões. Vamos lá que vai dar certo. Quando vocês se sentirem preparados, fiquem tranquilos. Vocês estão com esses 2 ainda, tem o Christian. Então, é uma família grande que vocês têm aí. Bem grande. Excelente. Então é isso, pessoal. A gente hoje está aqui, continua morando no Canadá. Tem os 2 bebês, são a vida da gente. Agora está chorando lá embaixo, começou a chorar. E a gente é muito grato, vai lá olhar. A gente é muito grato a Aguinaldo a gente não trabalha naquela coisa de não fez mais do que obrigação, ou a gente pagou, a gente não trabalha com isso na nossa mente. A gente é realmente muito grato por todo o empenho, por todas as dicas, por ter tido a coragem, inclusive, que talvez não seja uma coisa fácil para todo médico, de dizer para a gente, troque o útero solidário, troque a pessoa, mesmo que fosse uma pessoa muito próxima, que poderia ter algum choque emocional aí, por ter que tirar aquela pessoa, mas ele se troque. Ele foi corajoso, então foi fundamental. O Aguinaldo foi fundamental na nossa história e acho que conseguiria também com outros médicos, óbvio, mas o cara que abraça a faxineira foi nota 10, foi extremamente indicado. Então, a recíproca é verdadeira, meus queridos, vocês são espetaculares também. Sempre digo isso para o todo mundo. Orgulho e a honra é meu. Quer escolher um médico entre 10? Pergunte à secretária. Esse é o Victor. Olha o Victor aí. Danadão. Lindo. Oh. É isso, obrigado a vocês. Ó, Christian. Que coisa mais querida. Olha que família linda.
Tem o Moreninho, Christian. o mais clarinho, tem o Christian, é uma família O maravilhosa. Victor e o Matthew. Especialíssima, especialíssima, queridos. Oi, E Christian. vem mais. E vem E eu mais. acho, eu ia dizer isso, eu estou sentindo aqui que vai vir daqui a pouco uma menininha, que vão tentar uma menina. Olha, acho que não vem não, viu? Porque a gente só teria outro agora se tivesse certeza absoluta que era uma menina. Porque essa família não nasce mulher. Essa família, tio, primo, todo mundo só tem uma mulher. E, doutora Aguinaldo, e a biópsia rola nesse Se caso? fizer, vão vir mais 12 meninos, tenho certeza. Aí tem algumas questões para a gente conversar. Aí tem algumas questões para se conversar. Eu sei. Eu dei uma instigadinha. Mas eu sei, eu também estou nessa fase, Otávio e Marcelo. Nós estamos também numa fase de querer uma menininha tentar. Mas a gente está numa fase parecida aqui em casa. Mas vamos lá, gente. E, olha só, é fantástico, fantástico. Eu acho realmente incrível essa maneira como os meninos te escolheram. Eu adorei saber quando os meninos falaram para mim. E concordo plenamente com essa seleção natural que foi, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, só complementando antes de chamar o Dr. Matheus, Roque e Araês, que vão falar sobre a relação deles e a forma de gerar amor linda, que é a ovodoação, que eu sou super suspeita também de falar. Mas antes de começarmos com esse depoimento lindo, eu queria só falar uma coisa muito importante que os meninos falaram, gente, que como é importante nós termos pelo menos um canal de comunicação para num momento de sangramento, que eu já passei por isso, eu estava grávida de gêmeos e um dos embriõezinhos não se desenvolveram. E eu estava no meio do trabalho, rapidamente falando, e sangrei muito. Imagina o desespero, né? Eu estava em Gramado, na Serra Gaúcha, tive que pegar o carro 2 horas para Porto Alegre, eu não sabia se eu ia para o hospital, para a clínica, não sabia se eu tomava remédio, só sei que eu vinha aos prantos chorando, e quem é que me atendeu? O plantão da clínica, que não me deixa mentir, foi a doutora Rafaela Petraco que atendeu. Ela estava com o celular do plantão. Então, aquele momento que eu estava achando que eu estava perdendo todos os meus 2 filhos, eu estava achando que eu estava tendo uma hemorragia, que era o fim do meu sonho, entende? E estava lá o plantão a postos, entende? A importância desse contato num momento desses de desespero, né, meninos? Que aconteceu com vocês, aconteceu comigo também, e acontece com tantas tentantes, com tantas famílias que estão tentando, né? Então, eu fiz uma enquete, que eu vou concluir o nosso evento com essa enquete, que eu fiz com as tentantes nos meus grupos de rede de apoio, tá? Do WhatsApp, principalmente, nos grupos. E depois eu concluo falando um pouquinho mais sobre algumas coisas específicas. Mas agora eu vou chamar o nosso último caso real, né? A nossa última dupla da noite, Dr. Matheus Roque, né? Da Mater Prime, lá de São Paulo, que está acostumada a povoar o mundo, que nem os meninos falaram, e a Araês, uma mamãe por ovo-recepção, que eu amo, faz parte do quarteto da ovo-recepção, eu, Alessandra, Liana e Araês, no YouTube, vocês podem se inscrever, que toda semana a gente faz um vídeo para vocês, muito especial. E a Araês é mãe do Beto, uma coisa incrível de fofo. A Araês é uma pessoa que eu ganhei de presente da vida, da reprodução assistida. Nós temos uma história muito parecida, né? Nós somos muito felizes e gratas pela ovo-recepção. A Araês tem uma relação linda com o Dr. Matheus, que ela chegou lá no consultório do Dr. Matheus, algumas coisinhas interessantes de falar antes de dar a palavra para ele, e disse que queria um bebê em casa. Ela já tinha o Saulo, e ela queria renovar a alegria da casa dela. Então, ela disse, doutor, eu quero um bebê em casa. Ela já foi super mega aberta à ovo-recepção. E ela confiou tanto no Dr. Matheus, tanto, que ela chegou para ele e disse, olha só, eu deixo para você fazer a escolha da doadora. A única coisa que ela queria muito, que ela vai contar aqui para nós, era que fosse uma doadora jovem, minha amiga. Mas o resto, ela deixou para o Dr. Matheus. Tamanha confiança, né? Ela já tinha passado por uma clínica na cabeça dela até achar o Dr. Matheus e construir essa relação
de amizade, de profissionalismo, enfim, e trazer o Beto para casa. Foi uma jornada relativamente curta, e quem quiser o podcast, escutar o podcast da Araês, ele é o número 24, tá? E o Dr. Matheus, ele é o número 30. Então, os dois têm podcasts muito bacanas, basta vocês entrarem em qualquer plataforma para saber o detalhe. E agora eu quero saber de vocês sobre essa relação linda que vocês construíram no decorrer da jornada da Araês. Quem começa primeiro? Acho que o Dr. Matheus. São sempre as mulheres, você começa primeiro. Ai, gente, é muito bom estar aqui, conhecer, falar com todo mundo. Me identifiquei com a Cíntia também. E o que acontece? Eu, com 25 anos, eu engravidei naturalmente. E aí, depois eu divorciei do marido, casei de novo com ele. E aí, no segundo casamento, eu falei com ele, a gente tem que tentar outro filho, agora uma menininha. E nada de vir bebê, nada de vir, tive mioma. Aí o erro foi, eu optei por fazer aquela embolização de mioma. Porque ou eu fazia a retirada de 8 miomas no útero, com o risco de perda do útero, ou eu fazia a embolização, que na época todo mundo falava que era arriscado de ficar infértil. Eu falei, vamos fazer, porque todo mundo também dizia que se eu engravidasse com vários miomas, eu poderia perder o bebê. Então, ficou na minha mão decidir. E eu decidi pela embolização. É uma cirurgia a recuperação é horrorosa. E ele falou, 1 ano depois você pode tentar engravidar. Eu consegui engravidar, tive gravidez tubária, Cíntia. Foi horrível, porque 2 anos seguidos tentando engravidar depois da embolização, e aí vieram gêmeos, tubária, tive que tirar a trompa. E aí depois eu fui para 2 clínicas, assim, fiquei procurando, mas nada de alguém me indicar a clínica. Eu procurei, sabe quando você procura na internet, assim, tem a clínica ali, eu vou. Foram experiências horríveis. E quando eu falei, peraí que eu quero, agora eu vou colocar a cabeça no lugar e vou procurar alguém que possa me ajudar de verdade. Foi quando eu comecei a seguir o Dr. Rodrigo Rosa, e eu não imaginava que ele fosse me responder. Nunca imaginei que ele fosse me responder. Eu falei, vou mandar mensagem para ele, porque eu preciso de alguém me ajudando. Falei, doutor, eu moro em Niterói, eu quero engravidar para ontem, mas tenho isso. Me indica um médico da sua confiança, o melhor médico aí, o que mora no Rio, que pode me tratar. E aí ele me indicou o doutor Matheus. E eu fui e falei, gente, não, eu tenho que ir correndo, porque o sonho de ser mãe, né, ele acaba... A gente sabe que a cada mês, a cada ano, a gente vai perdendo, né, a fertilidade. Então, se não fosse com 38 anos, ia ser quando? Aí, aos 38 anos, eu cheguei na clínica, lá na Clínica Origem, indicada pelo Dr. Rodrigo Rosa. Na época, o Dr. Matheus trabalhava lá na Clínica Origem. E cheguei na cara e na coragem. Falei assim, seja o que Deus quiser, vamos lá. Eu sei que eu vou ser mãe, de alguma forma. Ou barriga solidária, ou adoção, eu sei que eu vou ser mãe de novo. E fui. Aí, chegando lá, né, doutor, a gente foi fazer os procedimentos, mas antes levei a documentação. Vocês acreditam que a única documentação que eu não tinha era o AMH? Nunca me pediram AMH na minha vida. Nunca nem tinha feito o hormônio antimoleriano. E aí, levei toda a documentação. Quando cheguei na clínica, o doutor Matheus falou assim, mas cadê o hormônio antimoleriano? Eu falei, não sei que exame esse, não. Olha quanta falta de informação, né? E aí, fiz e deu 0,37. Ele falou, dá para engravidar. Vamos? Já vi gente engravidando com essa taxa. E fomos. Não tive um folículo, não tive nada, nada. Os bichinhos estavam já sequinhos, não tem mais nada. Os meus ovários, eles estão, como é que fala? Mumificados, né? Porque eles, pela ressonância, você não vê mais, sumiram. Então, aí, eu tive um tempinho de luto, que foi entre o exame e chegar na clínica e não ter a resposta. Falei, então, doutor, quero um bebê para ontem. Como é que a gente faz? Vamos para uma recepção. Fala agora, doutor Matheus. Você lembra disso?
Eu sempre me divirto aqui com a Araense, que é sempre os vários termos maravilhosos que ela usa, que ela cria, muito bom, muito bom. Mas primeiro, antes de falar um pouquinho da história aí, eu queria agradecer a Karina pelo convite. É sempre um prazer participar. Acho que informação para todos os tentantes é fundamental. Eu acredito que o trabalho que a Karina está fazendo, que depois a Araês começou, elas se juntaram, isso aí um quarteto fantástico, isso é maravilhoso. Uma coisa é quando o médico está falando, outra coisa é quando quem passou por tudo isso, quem viveu tudo isso, falar e falar abertamente. Um assunto que tem tanto preconceito, que é uma coisa tão velada, e vocês estão falando abertamente sobre isso. Eu falo, não sei se vocês já se deram a consciência de quantas famílias vocês já ajudaram a criar. Então, isso é fenomenal, vocês estão de parabéns por tudo. Ao mesmo tempo, é um prazer estar aqui junto, da Melissa, do Renato, do doutor Aguinaldo, da Rafaela, todo mundo, é claro, o Aguinaldo, a Rafaela não tenho tanto contato, tão próximo, mas Renato e Melissa conheço, mais próximo, eu tenho orgulho de fazer parte de uma geração aí que a gente tem toda geração que não é mais antiga, que a gente tem tanto orgulho de começar a revolução no Brasil, mas essa nova geração, Melissa e Renato, que, assim, nós estamos aqui em São Paulo, teoricamente somos concorrentes, mas é um respeito, uma admiração enorme que eu tenho por eles. Por saber não só a formação técnica, mas a formação humana que se tem. E acho que essa discussão se encontra aqui muito mais sobre isso, falar sobre o lado humano. Atualmente, a medicina reprodutiva no Brasil, tecnicamente, não deixa nada a desejar para ninguém. Viaja o mundo inteiro aí falando sobre reprodução, visitando clínicas. Então, você vê, eles chamam médico do Brasil para ir falar sobre reprodução em outros lugares do mundo. Então, hoje, em termos de capacidade técnica dos médicos, a gente tem excelentes especialistas no Brasil, aqui alguns deles e vários outros que têm. A parte de tecnologia, hoje as clínicas do Brasil, os bons laboratórios, têm toda essa tecnologia. E o talvez não tem em nenhum outro lugar do mundo, e que eu tenho certeza que no Brasil, pelo menos as pessoas estão aqui, esses médicos estão aqui, vários outros têm, e nenhum outro lugar do mundo com certeza não tem, é o lado humano que o médico brasileiro pode dar para os pacientes. A gente sabe, a medicina em geral, todos nós aqui que trabalhamos com isso, a gente aprende muita coisa, a gente aprende a lidar com muita coisa durante a faculdade, depois residência e tal. Eu falo, eu aprendi a lidar com sofrimento, com morte, de dar notícia, poxa, faleceu, morreu, é um trauma, sei lá, algo crônico. Mas uma coisa que eu não costumo é falar sobre beta negativo, eu não costumo falar sobre aborto, que toda vez que eu vejo, eu pego um resultado negativo, ou um paciente que perdeu um bebê, é muito sofrido falar sobre isso. E eu acho que eu nunca vou me acomodar com isso. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz, toda pesquisa, todo mundo está aqui, o trabalho que a gente faz é para poder oferecer o 100% dos nossos pacientes. E a gente está muito longe disso. Como o Renato falou, o melhor que seja, você vai dar ali 50%, 60%, 70% de uma transferência embrionária, a gente está longe do que os casais, as pacientes, os pacientes sonham e desejam por 100%. A gente está muito longe, a gente não pode nunca nos acomodar. 30%, 40%, não, minha clínica está boa. Eu costumo falar com os neurologistas, eles falam, nossa, o resultado desse mês foi maravilhoso, tivemos 73, estamos felizes. Eu falei, eu não estou feliz, eu só vou ficar feliz quando tiver 100% de resultado. Até lá eu não estou feliz. Só que como a gente está longe desse 100%, a gente tem que ter o lado humano não pode estar longe da reprodução humana. O lado humano é algo que, se a gente não oferecer esse lado humano para os pacientes, a gente não está oferecendo o nosso melhor. Vocês, todos vocês, tentantes, os tentantes, vocês muitas vezes precisam disso, muito mais de um acolhimento, claro que não pode deixar o lado técnico de fora, mas o acolhimento é fundamental. A jornada da infertilidade é uma jornada extremamente desgastante, é uma jornada extremamente solitária. Muito pelo preconceito que existe, aquilo acaba sendo muito velado. Já são meses, anos que todos vocês estão lutando, tentando na busca de um sonho,
E são pessoas falando coisas que não ajudam, desinformação, cobrança da família, dos amigos. Acho que aquilo que o Renato falou mais cedo, né? Falou, poxa, eu não posso, minha amiga engravidou, essa aqui nunca foi, eu nunca engravidei, o que está acontecendo comigo? É só comigo, um castigo, será que eu fiz? Então, muita coisa que, quando os pacientes chegam numa clínica, se a gente for exclusivamente técnico, talvez o principal que vocês estão procurando, que é o acolhimento do lado humano, a gente não está oferecendo de melhor. Né? Então, ou eu posso oferecer 100% de resultado, a gente não pode oferecer isso, ou a gente pode oferecer os resultados que a medicina atual tem, mas também o lado humano. E aqui são diversos, e a gente tem que contar o lado científico nisso, né? São diversos estudos que mostram todo o impacto que a infertilidade tem nas pacientes, nos casais, depressão, suicídio, né? Desejo, são coisas, ansiedade. Talvez não tenha isso em nenhuma outra área de medicina, talvez se aproxime mais, seja oncologia. A gente está falando de oncologia, uma coisa tenebrosa, ali, a morte e tal. E a reprodução, acho que se assemelha muito com aquilo. Né? E na oncologia também o lado humano é fundamental. Né? Tentar acolher, tentar trazer esse paciente o mais próximo possível. Né? Esse lado emocional pode ajudar muito nos resultados dos tratamentos. E isso é fenomenal. Então, esse vínculo, né? O médico-paciente é fundamental. E se você for um médico e não teve esse vínculo, talvez aquele ali não vai ser o melhor lugar, ou aquele não é o melhor médico para você tratar. O Renato falou, né? Acho que procurar por segunda opinião, uma outra opinião, isso é mais que esperado. Né? Numa especialidade como a nossa, que é a reprodução, são diversos especialistas, diversas clínicas muito boas, que, poxa, se eu não me identifiquei com essa, me encaminharam para cá, me indicaram, mas se eu não me identifiquei com o Matheus, deixa no Renato, deixa no Melissa, né? Deixa eu ir para Salvador, para Jaminal, deixa eu ir lá para Porto Alegre, para Rafael, né? Deixa eu ver outras opiniões, eu preciso me sentir totalmente acolhido. Né? Então, não é só o lado interior, a gente precisa de um ótimo laboratório, né? A gente precisa de ótimos embriologistas, uma ótima equipe na clínica, a enfermagem, nutrição, psicologia. A reprodução é muito forte para o médico, né? O médico, o pessoal acha que é o geneticista, a gente não é geneticista, né? A gente não faz o laboratório, mas foca no médico. E talvez a reprodução humana, o que é mais apaixonante da reprodução, é que ela nos mostra que a gente sozinho, a gente não é ninguém. Esse pode ser o melhor médico do mundo, se não tiver uma boa equipe, um bom laboratório, você não vai engravidar as pacientes. Né? Se você pode não ser um bom médico, se você tiver uma ótima equipe, vão engravidar muitas pacientes. Então é isso. Eu acredito muito no efeito positivo também, no efeito, não sei se é uma programação neurolinguística, se é efeito placebo, sei lá o que for, mas como o efeito emocional pode ajudar nos resultados do tratamento, ou pelo menos trabalhar, fazer com que essa paciente seja um caminho mais leve para esses pacientes, né, para todos vocês. Então, nem sempre a gente está bem, né? Uma coisa que eu lembro que assim me marcou muito, você estar sempre à disposição, porque eu tive sangramento também, sabe, Karina? E o meu sangramento foi feio, foi como se fosse menstruação. A gente botou 2 embriões, né? Eu queria gêmeos e ainda brinquei com ele assim, olha, bota as meninas, hein, por favor. E aí botou os 2 embriões, só que um só vingou. Eu acho que a perda deve ter sido um dos embriões, eu não sei. Mas foi um sangramento muito forte. E eu fui parar no hospital, fizeram exame de toque, fizeram Papa Nicolau para ver se o colo estava fechado. Um monte de coisa errada, né? Que acho que nesse momento não tem que fazer. Mas fizeram. E o Beto vingou, tá aí. Mas ele sempre muito receptivo, atendia as ligações, me acalmava. E assim, sempre com muito carinho. E acho que isso é importante, porque pais, eu falo para as meninas que os pais, pai e mãe de FIV, são pais sofridos, porque não são pais que engravidam rapidamente, são pais que estão anos nessa jornada, sabe? E é cansativo, é desgastante, é estressante. Os casais, ao longo do tempo, eles se separam, sabe? Se a estrutura familiar não for sólida, os casais acabam se separando
porque a falta de uma criança em casa é muito dolorida. E a gente sabe disso, né, Karina? A gente conversa com as meninas hoje em dia, a gente tem esse grupo aí com mais de 150 mulheres e cada vez mais chegando as meninas com 25 anos com falência ovariana, sabe? E como assim 25 anos? Eu descobri minha falência ovariana, mas foi por causa da embolização. A gente fica assustada com a quantidade de mulher jovem hoje não ovulando, né? E tendo problemas para engravidar. E aí você chega na clínica, você quer ser acolhida pelo médico, você quer ser acolhida, você quer que o casal seja acolhido, sinta-se bem, né? E isso é importante. Aí, assim, gente, quem que você me indica? Esse negócio de indicação é uma barata, né? Eu falo assim, ó, eu vou te dar a lista de vários e o seu coração bater, você vai. Porque tem tanto profissional bom na área, mas tanto, que as meninas têm que o coração tem que bater. Não adianta você indicar para um, indicar para outro, e a pessoa tem que seguir o médico, tem que ir atrás, tem que ver os índices de sucesso, porque a gente não tem dinheiro para ficar gastando, a Deus dará. Eu acho que quando você pega uma clínica boa e um médico bom, a probabilidade de dar certo rápido. Eu engravidei de primeira, pô. Então, assim, eu falo que eu acho que foi no momento certo, o médico certo, na hora certa, tudo certinho. E por isso que eu amo meu médico muito de montão. Araísa, eu fiquei triste. Você falou que sempre indica para mim. Agora você falou que você passa uma lista de médicos para as pessoas. Então você não. Ué, mas é por quê? Por causa da Karina. Olha só, através dela eu conheci todos os médicos que estão aqui hoje falando, sabe? Mas é claro que o meu carinho maior é para você, mas são muitos médicos. E assim, quando você não tem horário, vários não têm horário, gente, a agenda de vocês é lotada. E aí eu falo, gente, se vira, fala lá que a Karina, que a Araês tá pedindo, que a Karina tá pedindo, a gente tá dando o nosso nome, dará para ver se tá vaga aí, se tem jeito, porque é muita paciente, gente, fazer um tratamento. É muita gente. Acho que é uma grande responsabilidade nossa, né? Todos aqui, de novo, Melissa, Renato, Aguinaldo, Rafa. Tem gente que junta um dinheirinho todo mês, cara, para fazer um tratamento. Né, Karina? A gente está aí, né? Uma menina que a gente está tentando ajudar, porque não tem dinheiro, e a gente estava na vaquinha para ela. A quantidade de gente que junta, que vende, que pega empréstimo para fazer, é sofrido. Não é tipo... tem gente que faz 10, faz um monte, tem muito dinheiro, mas a maioria tem aquele dinheiro certinho para fazer. Então, se você às vezes chega num médico que não está preparado, que não te dá assistência, você até pode ter o dinheiro para fazer, mas você acaba no meio do caminho desistindo, porque você acaba tendo aquele negativo e falando, deixa para lá, sabe? E aí você acaba esquecendo e deixando o seu sonho de lado. Então, eu acho que tem que correr atrás de um médico bom e o coração tem que bater pelo médico, né? É isso, mas é claro que eu te indico. Super te indico. Mas o que não falta, isso eu tenho muito orgulho de falar. Eu sempre falo, tenho orgulho de falar que quando aula, que sou brasileiro, a quantidade de médico bom que tem aqui, né? A quantidade de médico bom de clínicas boas. Muito. Então, realmente é isso, é a paciente ver com quem tem uma maior afinidade, com quem que bate mais, aquela que dá para sentir, aquilo ali é uma relação, né? Que nem um namorado, que nem a esposa, um namorado, né? O marido, é isso aí, é algo que você tem que pensar, vai ser para a vida inteira. Às vezes pode ser aquela pessoa, teoricamente, mais linda do mundo e você não consegue conviver com aquela pessoa, e isso é exatamente a relação médico-paciente. Não, mesmo porque agora você está em São Paulo. E tem médicos, tem as pacientes que precisam de tratamento no Rio ou na Bahia, que não querem sair de determinados lugares. Então, a gente tem que ter médicos específicos para poder indicar os médicos de São Paulo, o médico do Rio, o médico da Bahia. E assim, a gente vai conhecendo através de vocês mesmo. A gente vai indicando através do sucesso de vocês e indicando para a mulherada, porque a maioria quer fazer perto de casa, não quer sair, se deslocar, entendeu? Tá perdoada, Raíssa, entendi. A Amora quer falar ali. Não, eu queria contar uma coisa, porque
Tudo bem, era isso, porque me veio isso do dinheirinho, né? E esses dias eu sigo, o meu Instagram abandonei muito por conta de trabalho e coisa, mas assim, eu sigo recebendo muitas mensagens o tempo inteiro. E esses dias, uma amiga minha pediu para conversar com uma outra que foi lá no meu trabalho para conversar, mesmo com toda a pandemia. Ela disse que precisava ver alguém, né? E era uma tentante. E um caso, assim, que já disseram mil coisas. A zoospermia, o marido dela tem, e ela já tentou, enfim, várias coisas. E eu liguei para a Rafa na hora, porque eu não sabia o que conversar com ela. Então, eu liguei para a doutora Rafaela para perguntar o que eu poderia falar para ela, porque eu não sou médica, né? Claro, ela sabia, então eu não tenho, só queria acolher ela naquele momento. E a doutora Rafaela disse para eu marcar uma consulta com ela, que ela ia entender, sem cobrar nada. E foi assim, para mim, uma pessoa que eu nem conhecia, mas foi esse acolhimento. Eu digo, nossa, a clínica é isso, assim, a relação que tu cria vai além de ti, né? Porque eu não conhecia a pessoa, a Rafaela atendeu. E para mim isso foi um presente, porque são humanos, né? Tem muitos médicos, como a Ariane falou, mas acho que tem poucos com essa questão humana, porque vocês lidam com sonhos, né? Com sonhos. É o grande sonho, talvez o maior da vida das pessoas, é o que vocês lidam diariamente. Então, eu não sei, mas aqui em Porto Alegre eu indico a fertilidade em todos os níveis, porque, assim, é isso que é para mim, assim. Não dá lista de nomes, né, Hã? Não dá lista de nomes. Não dou lista de nomes. Só uma fofoca também, vamos falar que eu morava no Rio e fui atendida pela doutora Melissa, que é óbvio não vai lembrar, num plantão, desesperada, num plantão, na perinatal de Laranjeiras. E muito procurei ela para ser minha ginecologista, para minha obstetra lá no Rio, mas ela já tinha ido para São Paulo. Porque também foi muito bem atendida, fiquei com o teu nome gravado, assim, liguei para perinatal para pedir seu telefone, foi uma... Busquei muito sua preferência. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Amora. Obrigada. Marcel, eu queria fazer falar uma coisa para o Marcel. Olha, o meu médico falou que por conta da minha diabetes gestacional e da minha pressão alta, talvez eu não possa gestar um novo bebê. Enfim. Aí já pintaram 2 barrigas solidárias. Você acredita, amigas? E aí, uma delas é até uma surpresa. Se tiver que acontecer isso mesmo, vai ficar todo mundo. Acho que a Karina sabe, né? A menina, uma das meninas do quarteto, a Liana, que engravidou. Foi assim, eu estava grávida de 7 meses, e aí ela me conheceu e falou assim, nossa, mas eu já perdi meus embriões, eu não engravido mais porque eu não ovulo. Poxa, eu queria tanto outro filho. Eu falei, faz óvulo de recepção, tá vendo esse bebê? Foi por óvulo doado, mas é meu, tá aqui, vai mamar aqui, é meu. Aí ela falou, meu marido não vai topar, não vai querer, não, vai achar muito estranho. Aí, uns 3 meses depois, ela me liga, amiga, tem uma notícia boa. Eu falei, amiga, e aí, seu marido topou? Ela, não, tô grávida de gêmeos, um casal. Aí ela virou para mim e falou assim, amiga, é o seguinte, você vai no meu médico, se ele não deixar você, se você não puder engravidar, eu sou sua barriga solidária. Da mesma forma que você me ajudou, aí falou para o marido, você tá vendo isso aí, você é barriga solidária dela. Achei uma barata isso. Eu falei, gente, vai surgindo assim, acho que Deus, fé, é tudo muito misturado, né? A gente tem que ter perseverança, tem que ir atrás, deixar o universo, jogar para o universo e ir atrás do sonho. Seja ou eu engravidando, ou amiga fazendo barriga solidária, ou o que tiver que ser, vai ser. Mas achei um barato. E super top fazer barriga solidária também. Ou adoção. Ou eu quero ser mãe de novo. Vou fazer um comentário aqui em cima do que você disse. Na verdade, 2 coisas. A primeira sobre a barriga solidária. As pessoas perguntam para mim, muita gente pergunta, como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram 2? Barriga solidária é difícil demais, pelo amor de Deus. Eu sempre digo, olha, conte para todo mundo. Não esconda de ninguém. Quanto mais você esconder, mais difícil vai ser. Essa história de que, se contar, muita gente bota olho gordo, é mentira.
A maioria da humanidade é boa. É porque o pessoal ruim faz muito barulho. Aí eles aparecem muito. Mas a maioria das pessoas são boas. Então, conte para todo mundo. Aí vai aparecer uma prima, uma tia, uma amiga. As pessoas vão ver a sua história e vão querer fazer. Então, a forma de conseguir um útero solidário é contando. Espalhe isso para o mundo inteiro e vai aparecer alguém que vai te oferecer. O segundo comentário que eu queria fazer é sobre doação. Não sei se alguém me falou isso, eu criei, eu não sei. Tipo assim, não existe mãe de óvulo. Mãe de óvulo é uma coisa que não existe. É como doar um óvulo, é como doar sangue. Você está doando vida, você não está doando uma criança. Você vai lá e doa vida. E aí, uma pessoa que doou aquele óvulo, ela sabe que não é mãe de ninguém. Ela sabe. É mais ou menos assim, aquela criança tem a minha genética, mas não é meu filho. Da mesma forma que o Christian aqui, ele não tem a minha genética e ele é meu filho. Então, porque eu o adotei. Então, essa parte dessa... É preciso fazer mais propaganda disso, porque as pessoas têm uma imagem muito errada disso. As pessoas acham que está doando óvulo, está doando filho. Eu vou... Não tá, gente. Pelo amor de Deus, não existe mãe de óvulo. Mãe de óvulo é uma coisa inexistente. É preciso muita propaganda em cima disso, para poder ter que falar. Então, vamos lá. Maria, eu falo muito para as meninas, gente, Maria e José, naquela época, receberam um bebê sem herança genética, que foi Jesus. E aí? É filho de quem, né? E a gente ama ele infinitamente até hoje. Então, as meninas ficam, é mesmo? A Maria e José, né? Jesus não tinha o DNA deles. Falou, não, gente. Quem sou eu para recusar esse presente, então? É bobeira. Não? É muito bom. Bom demais. É bom demais, né? Vamos povoar o mundo. Para isso que esses médicos estão aí e para a gente estar aqui. Vamos povoar isso, é amor incondicional. Muito bom. Aí entra todas as formas de gerar amor, né, Amora? Então, assim, essa frase a Amora usa muito, e depois eu comecei a usar, hoje o quarteto usa, acho que a gente tem que todo mundo usar essa frase, porque é isso aí, a gente precisa entender todas as formas e espalhar, que nem vocês estão falando, né? E olha que rede linda de amor que a gente construiu aqui hoje, por exemplo. Aqui nós estamos numa verdadeira rede de amor, né? Não é nem rede de apoio, é uma rede de amor mesmo que a gente está aqui. Todo mundo se interligando. A Amora foi lá atendida pela Melissa lá e não sei mais o quê. É tudo interligado, entendeu? E nós fomos capacitados, muitas de nós aqui, a Araísa é uma delas, a Amora também, na verdade, nós somos escolhidas, né? Para ser a voz dessas formas de gerar amor e está ajudando tantas famílias a serem construídas e a gente foi capacitados para isso, né? E é uma bênção, é gratidão eterna por estar fazendo todo esse movimento e quebrando todos os tabus, né, gente? Falando abertamente, nem o Otávio falou, falando. Não é todo mundo que precisa falar, a gente está tudo certo. Quem não for falar, quem não for dividir, quem for fazer dessa forma de gerar amor, um segredo familiar, isso é muito individual do casal, ninguém pode julgar nada, mas aqui nós estamos falando abertamente para poder ajudar, né? E esse é o nosso maior objetivo, não só o nosso Centrões Projetos de Vida, mas todos nós que estamos reunidos aqui hoje, queremos isso, queremos desmistificar as formas de gerar amor, todas, né? E através dessa rede de amor, né? Isso é muito bom. Eu fiz uma enquete que eu estava comentando com você, só para a gente se encaminhar para o final do nosso encontro, com 3 grupos de ovo-recepção, não, de 3 grupos no WhatsApp mesmo. Um é menopausa precoce, o outro é FIV, outro é ovo-recepção, quase tentantes em geral, né, com muitas pessoas. E aí comecei a anotar as coisas, assim, até para dar esse feedback e fazer uma conclusão, assim, do que a gente está conversando hoje, né? Existe muita experiência boa do paciente, a melhor experiência possível vivida, e existe muita experiência muito ruim vivida também, né? Então, eu acho que sempre a gente precisa ficar atento para que essa clínica, para que esse profissional nos ofereça a melhor experiência, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa enquete é que, por exemplo, tem muita tentante que fala, uma coisa que eu acho que precisa ser muito
observada. E o Otávio falou aqui também, e o Marcel, a gente não pode se sentir um número. A gente não pode se sentir um a mais. A gente precisa ser realmente pega pela mão, né? E tem muitas clínicas que, infelizmente, muitas maravilhosas, mas muitas clínicas que precisam dar atenção para isso, né? Muitas clínicas extremamente comercial, né? E isso tem que cuidar bastante, porque na hora de oferecer essa experiência do paciente, isso é uma coisa que conta muito, não é verdade? Demorar para responder e-mail é uma das coisas que falaram bastante também. A gente fica aguardando ansiosamente os e-mails no momento que a gente manda, né? Ter esse canal de comunicação, pelo menos um no momento de desespero, tem que ser atento também a isso, né? O médico, em algum momento, em alguma situação, ser indelicado, também teve bastante tentante que já passou por essa situação. Então, tem que ter um certo tato ao conversar, ao falar, né? A gente está fragilizada, a gente recebeu um diagnóstico que a gente não imaginava, que a gente a gente teve que ressignificar a nossa vida, reescrever um novo capítulo da nossa história. Temos que viver muitos lutos no decorrer da nossa trajetória. Então, vamos ter um pouco de cuidado nas palavrinhas. Eu acho que isso também é de fundamental importância, que também veio na enquete, essa frieza, esse descaso. Vamos pensar um pouquinho nisso também, né? No modo geral, falando. E o que eu queria falar é sobre o embriologista. O Dr. Matheus falou uma coisa muito importante. Como é bom nós termos acesso aos embriologistas hoje em dia. Antigamente, a gente não conseguia ver a carinha deles e falar. A gente só recebia aquela ligação. Olha, os embriões, às 7 da manhã, eu me lembro de receber. Eles estão se desenvolvendo. Hoje, a gente pode falar com esses embriologistas, com a equipe da enfermagem, com toda uma equipe multidisciplinar. Eu acho que eles saíram um pouco do papel coadjuvante, e eu acho isso muito legal. É uma alegria das tentantes terem acesso aos embriologistas, né? E eles explicarem um pouquinho mais sobre esses embriões euploides, os aspectos deles, né? E tal. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de ser falada, que veio também nessa enquete bastante. Tem especialistas que teve uma reclamação muito grande, que são avessos a técnicas novas, a protocolos atuais, e isso nos deixa um pouco inseguras no tratamento, né? Porque são importantes para melhorar as chances do sucesso de uma FIV. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Aquilo que eu falei lá no começo, ter um especialista do nosso lado que seja atualizado, que queira investigar, que nem o Dr. Renato falou, a Cíntia é uma menina jovem, né? O furo pode ser mais embaixo, né? E não dá para a gente se descuidar só porque ela é jovem, tu entende? Eu, no caso, tinha 43 anos ali, quando engravidei do Henrico, né? Mas a Cíntia tem uma idade relativamente jovem, né? Para tentante. Então, tem que dar atenção, né? Uma coisa que também, só para finalizar, é importante, é esse apoio após o negativo, né? Muitas clínicas, muitos médicos dão esse apoio e outros não. E a gente fica muito feliz, né? Se puder ter esse apoio pós um negativo, né? Saber o momento certo para novas decisões. Isso é muito importante. Olha essa, amor. Amado, querido da tia. Essa outra parte eu acho de fundamental importância a gente conversar. Esse momento de fazer uma mudança de protocolo, de tomar novas decisões. Na minha caminhada, eu tive essa conversa, né, com o Dr. Álvaro, de, a gente vai precisar agora saber se a gente vai fazer uma terceira tentativa em 2 tipos, ou se a gente vai partir para uma autoconcepção. Tem um momento que a gente precisa ter essa conversa, certo? E ela tem que ser transparente, ela tem que ser honesta e ela tem que ser simplesmente verdadeira. Isso é fundamental, né? E eu acho que é isso, a gente precisa, nessa nova era, nós somos pacientes diferentes e nós esperamos a melhor experiência vinda dos médicos e dessa relação linda que a gente está aqui falando hoje, que a gente, graças a Deus, constrói no decorrer dessa nossa caminhada. E quem não construi ainda, o desejo é que vocês construam,
né? Porque aqui vocês viram vários exemplos de confiança e de afeto, né? De calor humano, que é o que a gente espera da reprodução assistida. Então, eu queria me despedir aqui de vocês, dizer muito obrigada aos especialistas que estão aqui conosco, que entendem o tamanho do nosso sonho e que nos ajudam a trazer nossos bebês para casa como missão de vida de vocês. Agradecer a vocês que estão conosco, os casos reais, por terem, né, generosamente disponibilizado todas essas informações e essa troca de experiência. E a gente espera que a gente, assim como nós somos inspiração para vocês que estão nos assistindo, que vocês sejam inspiração para outras mulheres no futuro, tá bem? Então, eu deixo aqui para quem quiser dar um tchau. A câmera está aberta para vocês se despedirem. E muito obrigada ao Igenomics por estar nos proporcionando esse encontro maravilhoso, que é nosso apoiador master desde o primeiro dia 001, faz o podcast conosco. Um beijo especial a Márcia Riboldi, que deve estar nos assistindo, a Sirlene, que é nosso marketing do Igenomics, que maravilhosa, que nos ajuda e que faz todo o suporte técnico. E muito, muito obrigada. A palavra de vocês para um final aí. Família Nós Tentamos ama vocês, viu? Eu, Pedro e Henrico. Beijo para todo mundo. Obrigado. Boa noite, obrigado. Um beijo grande para vocês. Boa noite, parabéns pelo evento. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Aqui botar carinho. Vocês estão sendo sonhos. Beijos.